Um entendimento que nós temos que ter sempre é que o nosso maior propósito aqui nessa igreja é nos reunirmos para adorar o Senhor Jesus. A igreja, por muito tempo, ela foi considerada um lugar que as pessoas iam apenas para receber. E essa visão de ir para a igreja apenas para receber é uma visão errada. Por quê, pastor? Você até recebe, mas você tem muito mais a entregar para Jesus do que até mesmo receber dele. Se você entregar o teu tudo ao Senhor essa noite, eu reforço aquilo que eu falo com frequência nos nossos cultos. Aquilo que Deus ele já preparou e reservou para te entregar essa noite, Ele vai te entregar. Você pode dizer um amém para Jesus? Tá bom? Então entregue para Ele e Ele vai entregar aquilo que Ele tem já, aquilo que Ele já preparou e já reservou para você, tá bom? Mas você tem que motivá-lo. Pastor, eu tenho que motivá-lo? Você tem que ter uma atitude para que as mãos dele que estão assim possam fazer assim para você, tá bom? Quem quer as mãos do Senhor assim? Dá um amém para Jesus. Então você está no mesmo barco que eu, tá bom? Pega a tua Bíblia essa noite, em nome de Jesus. Eu te convido a abrir ela no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo 46. Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Quem achou, diga amém. Se você não achou, diga me espera. Todo mundo achou? Marcos, Evangelho, capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo 46 em diante. Olha só o que diz, olha só o que diz. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, coloca ela na cadeira. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, só mais um minuto. Pai querido, amigo Espírito Santo, eu me coloco apenas como um instrumento do Senhor, a qual o Senhor tem total liberdade, Espírito de Deus, em através da minha vida, Pai, falar a tua igreja, Jesus. Nós queremos essa noite ser alinhados, ouvir a tua voz, então seja bem-vindo nesse lugar, fala conosco essa noite, Deus. Repita comigo assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem bonito para Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade na casa do Pai. Se você é filho, se não é ainda, você tem a oportunidade de hoje se tornar um, tá bom? Em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra que Deus ministrou no meu coração ainda hoje à tarde, e eu quero trazer ela para você, tá bom? É muito conhecida. Aqueles que estão vindo nos nossos cultos de domingo têm percebido que o pastor sobe no altar para pregar uma palavra arroz e feijão, uma palavra que não tem
vamos se dizer assim, uma profundidade, não existe termos teológicos, não, palavras conhecidas. Porque eu penso e eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus usava esse método. Quanto mais de fácil aprendizado, de fácil, como tu tornar ela fácil, melhor é para os ouvintes. Jesus ele fazia muito disso. Jesus ele pegava situações corriqueiras da época e ele transformava essas situações em parábolas, em ilustrações. E ele agora passava aquelas ilustrações e todo mundo quando ouvia aquilo dali, falava, rapaz, ele está falando daquilo que nós fazemos. Então Jesus ele queria ao máximo, facilitar o aprendizado das pessoas. E aqui quem nunca ouviu falar de um cego Bartimeu? Pastor, cego Bartimeu o que ele tem a nos ensinar essa noite, pastor? Eu já ouvi tanta coisa sobre esse cego, já ouvi tanta pregação. Será que existe ainda algo que o senhor pode falar para nós essa noite, pastor? Se eu falar a mesma coisa, é sinal que o Espírito Santo quer falar a mesma coisa com você, tá bom? Se Deus ele falar algo diferente, é porque o Espírito Santo também quer ministrar na vida de algumas pessoas de uma forma diferente. Mas a palavra de Deus, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ela pode ser pregada 1000 vezes, o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Se você estiver nesse lugar, e se você for uma terra fértil, onde a semente está sendo lançada, pode ter certeza. Ela fala contigo, ela te renova, ela traz um alinhamento, ela muda a tua vida, Eu lembro de um grande evangelista, morreu anos atrás, chamado Billy Graham, e uma vez ele fez uma grande cruzada, mega cruzada, e ele pregou os 7 dias da cruzada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele passou 7 dias pregando esse único versículo. E todos os 7 dias, Deus falava de uma forma diferente, salvava almas, renovava a palavra. Então a palavra ela tem esse poder de você, às vezes, ouvir algo que você já ouviu, mas se você estiver nesse lugar com fome e sede, pode ter certeza, Deus, ele mata a tua fome, Deus, ele sacia a tua sede. Quem quer ser alimentado por Deus aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus para Jesus aí. Glória a Deus. Então nós estamos diante de um cego. A enfermidade desse homem era cegueira. Algumas pessoas falam que possivelmente ele não tinha nascido cego. E nós estamos diante de um milagre de Jesus. O milagre na vida de um mendigo, na vida de um homem de rua. E uma coisa que crente gosta, eu entendo disso, pelo menos eu gosto, é de milagres. Eu gosto de milagres de Deus na minha vida. Quem gosta de milagres aí, levanta a mão. Então você está no mesmo barco que eu. Eu gosto de milagres. Porque eu até penso que a vida do crente, a vida daquele que serve a Deus, tem que ser uma vida de milagres continuamente. Se parou de acontecer milagres na tua vida, tem alguma coisa errada. E eu repito, se parou de acontecer milagres na tua vida, tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. O nosso Deus, todos os dias, ele faz milagres. E o crente tem que gostar de milagres. Só que essa noite eu quero ensinar para nós, a verdade, eu quero ensinar o caminho das pedras. Dentro aqui dessa passagem do cego Bartimeu, como alcançar milagres na nossa vida. Pastor, o Senhor vai nos ensinar essa noite como alcançar milagres, pastor. É isso mesmo que o Espírito Santo ele quer nos ensinar, como alcançar milagres. E eu quero que você entenda desde já uma coisa. Se você quiser que milagres aconteçam na tua vida, você tem que tomar atitudes. Repita comigo, atitudes. Repita, atitudes. Se você quiser que milagres aconteçam na tua vida, eu repito, você vai ter que tomar atitudes. Eu gosto de uma ideia que às vezes eu falo ela no altar. A ideia é que a bênção, o milagre, para acontecer na vida de um homem e de uma mulher, não depende apenas de Deus.
Se alguém aqui no nosso meio quer um milagre na sua vida, não fique esperando muitas das vezes só apenas cair do céu. Não fique esperando apenas Deus fazer a parte dele. Pastor, o que eu tenho que fazer? Uma coisa que eu entendi um certo tempo na minha vida sobre bênção e milagre, é que Deus ele trabalha com o ser humano. Deus ele trabalha com uma pessoa. O homem também tem o seu esforço, o homem também tem que fazer alguma coisa para que Deus ele possa entregar na sua vida um milagre. É aquilo que eu estava aqui no louvor, e o Espírito levou nós falarmos aqui, ministrarmos sobre. Se você estiver nesse lugar disposto a entregar o teu tudo para Deus, pode ter certeza, Deus ele vai entregar tudo aquilo que Ele tem preparado e reservado para ti hoje, essa noite. É só você também estar disposto a entregar para Ele. Mas se alguém essa noite pensar dessa forma, não, pastor, eu vim essa noite apenas para pegar dEle, apenas para receber dEle, eu vou ficar aqui parado, eu vou ficar aqui como um ouvinte, estou sentado, eu não estou nem espírito, pastor, não estou nem, eu estou meio pensando no estudo que eu vou comer depois do culto, pastor. Se você pensar dessa forma, você entra num ambiente sobrenatural e sai desse ambiente normal e comum, sem receber aquilo que Deus preparou e reservou para a tua vida. Então eu quero que essa noite você comece a entender isso. Pastor, eu quero milagres. Então você tem que tomar atitudes para que esses milagres aconteçam na tua vida. Nós estamos diante de um texto que esse cego, ele tomou sim algumas atitudes. E é isso que eu quero tratar com você aqui essa noite. Para ser mais exato, eu queria tratar com você como, repita comigo assim, como transformar atitudes em milagres. Repita comigo, como transformar atitudes em milagres. Pastor, como transformar atitudes em milagres essa noite? Como é que o Senhor me responde isso dentro do texto bíblico que o Senhor leu? Nós vamos aqui trabalhar do mesmo texto que eu acabei de ler com você. Mesmo texto. Mas vamos aí comigo. Para transformar atitudes em milagres, primeira coisa que você tem que entender. Agarre, repita comigo, agarre as oportunidades que Deus te dá. Se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, fique à vontade. Mas o texto que eu estou te mostrando aqui é exatamente o capítulo, o livro e o versículo, tá bom? Versículo 46 e 47 diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda algo aqui nesse texto, entenda. Jesus ele está passando por uma cidade chamada Jericó. Jericó. Se você já leu o capítulo 10, o anterior e o posterior, você sabe que Jesus ele está indo em direção a Jerusalém. E alguns aqui sabem que Jerusalém foi o lugar onde Jesus ele morreu na cruz. E para aqueles que não sabem, Jericó ficava nessa passagem. Jesus ele tinha que passar por Jericó para ele chegar até Jerusalém. Isso aqui aconteceu tudo na mesma semana, entenda isso. Aconteceu tudo na mesma semana que Jesus ele foi preso, que Jesus ele foi condenado e Jesus morreu na cruz. Na mesma semana Jesus passou por Jericó em direção a Jerusalém e na mesma semana ele foi condenado, preso, julgado e morreu numa cruz. Agora eu quero que você entenda uma coisa essa noite. É lógico isso que eu vou te falar. Jesus, ele não passou e ele não ia passar mais na cidade daquele cego. Era a única vez que Jesus estava passando ali e logo no final de semana ele já ia morrer na cruz. E então isso quer dizer que não ia ter outra oportunidade para aquele cego ser curado. Ou ele aproveitava aquele momento,
ou ele ia ficar cego por resto da vida e ia morrer cego. Mas nós sabemos do texto que a Bíblia fala que quando o Bartimeu, ele ouve falar que Jesus ele estava passando naquela cidade, qual foi a atitude que ele tomou? A atitude que ele tomou, ele começou agora a clamar, a gritar. E o grito dele era esse grito aqui do versículo 47 e 48. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó Jesus. Sabe o que nós podemos aprender já aí? O cego Bartimeu aproveitou a oportunidade que ele teve. E alguns aqui sabem que oportunidades, eu ouvia uma frase do meu pastor, e ele falava uma frase constantemente no altar, ele falava assim: 3 coisas que não voltam atrás. Ele falava: flechas lançadas, palavras ditas e oportunidades perdidas. Uma vez você perdendo aquela oportunidade, possivelmente aquela oportunidade nunca mais voltará sobre a tua vida. Existe um ditado, eu ouvi isso não sei aonde, mas um ditado que diz dessa forma: as mesmas águas de um rio nunca passarão no mesmo lugar. Quando você está diante de um rio, aquela água que você vê naquele exato momento, entenda algo, ela vai passar e nunca mais ela voltará a passar por aquele mesmo lugar. Por quê? Porque o rio, ele vai correr, ele vai se desembocar lá no mar. E uma coisa que eu quero que você entenda essa noite: oportunidades, quando elas são perdidas, dificilmente você consegue ter outras oportunidades. Então, o que o Senhor, pastor, nos aconselha essa noite? Sabe o que eu aconselho para nós aqui? Aproveite as oportunidades que Deus te dá para você alcançar o milagre que já está realizado, que já está feito no mundo espiritual sobre a tua vida. Aproveite. Sabe qual é o erro hoje de muito crente? Por que muito crente hoje, porque eu entendo uma coisa: nós que estamos aqui na igreja, e somos igreja, e temos contato constantemente com a palavra de Deus, nós deveríamos ser o povo mais abençoado da face da terra. Por quê, pastor? Porque nós estamos diante de um livro de promessas. Nós estamos diante de um livro que muda vidas. Nós estamos diante de um livro que, quando você lê ele, as palavras dele mudam, liberta. Aí eu te pergunto, por que muitos crentes, às vezes, pastor, eles não alcançam e não recebem milagres na sua vida? Sabe o que eu penso? Muitos crentes, eles estão até mesmo em um lugar de milagres, mas eles não se atentam a esse ambiente, eles não se atentam à pessoa que está nesse ambiente, e eis o motivo porque muitos entram na igreja e saem do mesmo lugar sem receber nada daquilo que Deus preparou e reservou para as suas vidas. Por quê? Porque eles estão num ambiente sobrenatural. Jesus, que é sobrenatural, está nesse lugar, mas a pessoa ela vê esse lugar como um lugar normal, comum, e veio aqui apenas ser um espectador. Ele veio apenas assistir Jesus. Ele veio apenas ouvir um louvor bonito da nossa ministério de louvor. E se você veio apenas ser um espectador, se você veio apenas ouvir um louvor, pode ter certeza, você vai perder a oportunidade de ser abençoado por Deus. Pastor, perdeu a oportunidade? Muitos crentes perdem a oportunidade por isso? Perdem. Uma coisa que nós temos que voltar lá atrás, essa é a verdade. Alguém pergunta, pastor, por que a igreja de hoje, ela não tem tantos milagres como tinha lá atrás? E eu, como pastor, sei muito bem disso. Se você ler qualquer livro de uma igreja de 20, de 15 anos atrás, você vai ver milagres sobrenaturais acontecendo dentro de igreja. Cego vendo, paralítico andando. Você vai ver mortos ressuscitando. Se você conversar com alguém que tem aí, sei lá, a pessoa mais experiente na fé aqui, 30 anos de evangelho, você vai perceber uma coisa que ela vai te falar, vai falar assim: a igreja de antes é muito diferente da igreja de hoje, ou vice-versa. A igreja de hoje é muito diferente da igreja de antes. Essa semana ainda,
Eu estava sentado ouvindo um pastor, que eu creio que aquele pastor ele tem quase 35 anos ou mais de crente. Quantos anos pode aquele homem lá? A marido tem quanto? Tem uns 35 anos que aquele cara serve a Deus e há muito tempo ele é pastor. E eu ouvia da boca dele ele falando assim: cara, tu acredita que a igreja de hoje, ela é muito diferente da igreja de antes. O que nós fazíamos antes, nós não conseguimos fazer mais com o povo que está na igreja hoje. E ele começou a relatar: olha, na igreja de antes, cara, nós fazíamos vigília 3 horas da manhã e o povo estava lá. O povo pegava sua bicicletinha, não tinha carro, não tinha moto, pegava sua bicicletinha e nós convocávamos para algum monte, para alguma vigília. Meu irmão, estava a igreja em peso. Aí ele começou a falar: olha, era libertação, era cura, os drogados vinham e aceitavam Jesus. Aí ele começou a se queixar: mas a igreja de hoje, eu tenho uma vigília na minha igreja, faz tempo que eu tento colocar no coração daquele pessoal para eles ir. Pense, não vai quase ninguém. E é uma realidade. Aí tu me pergunta essa noite: pastor, por que a igreja de antes tinha muito milagre? Porque o povo de antes tinha muita fome e muita sede de Deus. É só isso. Eis a diferença. E hoje, pastor, mas o senhor tem que entender que hoje o tempo mudou e nós estamos hoje, né, pastor? É muita coisa para se fazer, nós temos que trabalhar muito, né, pastor? O tempo mudou, Deus ele não mudou. E eu quero que nós possamos aqui entender algo no nome de Jesus. O que faz crente perder milagre de Deus é a falta de fome, é a falta de sede, é estar num ambiente onde Jesus está e pensar que está num ambiente normal e comum. Eu lembro de uma frase, pastor Billy Graham um dia, ele chegou para pregar num estádio lotado, anos atrás, não foi agora não, ele até morreu, muito tempo atrás. O povo que estava ali é um povo sedento que queria ouvir o que aquele homem ia dizer, qual era a pregação dele. E eu lembro que, isso tem um vídeo na internet, ele chegou no estádio, e a pregação dele se resumiu nisso. Ele chegou, pegou o microfone e disse: Jesus está aqui. Quando ele falou essa frase, Jesus está aqui, a multidão começou a ser curada, a ser tocada, pessoas começaram a sair do seu lugar, vinham até o altar aceitar Jesus, e glória a Deus para cá, aleluia para lá, em uma única frase que aquele homem disse. E essa, sabe qual foi? Jesus está aqui. Tu acha que uma frase dessa hoje no nosso tempo motiva alguém a glorificar a Deus? Hoje a pessoa tem que se espernear, a pessoa tem que gritar, tem que fazer uma palavra para ver se a pessoa dá um glória a Deus e um aleluia. O povo lá antigamente falasse assim: Jesus está aqui, já era o suficiente para a pessoa ser curada. Então nós temos coisas que nós devemos entender, nós perdemos oportunidades, tá bom? Uma coisa que eu como pastor vejo muito, é pessoas que às vezes, ontem eu estava lá na sede, no Tadel, e uma coisa que eu achei legal, pelo menos de 2 pessoas que estavam sentadas na minha frente, eu achei legal. Elas estavam com garrafinhas de água. Pastor, garrafinhas de água? É, garrafinhas de água. Pastor, por que o senhor achou legal isso? Sabe por quê? Porque eu entendo uma coisa, ainda mais como pastor. A igreja brasileira, ainda mais a igreja brasileira, ela tem uma irreverência em relação a Deus. Porque os nossos cultos, para aqueles que nos acompanham aqui, sabem que nossos cultos eles são cultos rápidos. Não são cultos tão demorados. E se eu te falasse que existem outros lugares, em outros países, que cultos demoram 5, 6, 7 horas para acabar, e não existe lá nesses cultos pessoas, às vezes, levantando, indo bebendo água, levantando, indo do banheiro. Eu lembro de um pastor, eu vi um dia desse esse vídeo, um pastor da igreja, da maior igreja da Coreia do Sul, lá da igreja do Pawang-Shu. E esse pastor, ele veio no Brasil, e ele veio pregar. E ele pregou um dia, e no segundo dia ele começou a pregar, e ele falou assim: irmãos, eu queria exortar a igreja em algo. E ele falou assim: sabe o que me escandalizou na igreja brasileira? O que me escandalizou na igreja de vocês é a falta de reverência que vocês têm em relação a Deus. E ele falou assim: ontem, quando eu estava com 40 minutos de pregação, tinha gente levantando,
indo beber água, indo no banheiro. Ele falou, não acontece isso na Coreia do Sul. Aí ele falou, olha, e essa semana eu acabei de vir da Índia. E ele falou, lá na Índia o culto demora 5 horas. E nas 5 horas fica todo mundo lá, sedento, ninguém se levanta, ninguém vai para cá, para lá, todo mundo está ali, ó, querendo aprender, querendo absorver, querendo aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Sabe o que é isso? Pessoas que querem aproveitar a oportunidade, sabem que Jesus está no lugar e não querem perder nada, nada. Aí a nossa igreja, que o culto ele demora em média 1h30, tu vê gente levantando, beber água, tu vê gente levantando, indo no banheiro, e olha que eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho nada contra com alguém que queira ir no banheiro, porque eu sei que existem pessoas que podem ter algum problema, né, de bexiga, e não vai ao pastor impedir essas pessoas de ir até o banheiro, mas eu fico meio revoltado com pessoas que levantam para beber água. Porque eu entendo, sabe o quê? Que a sede, ela pode ser, vamos se dizer assim, aguentada. Você pode esperar para você beber água no final, diferente de ir no banheiro, E uma coisa que eu fico às vezes orando e falando, Deus, eu acho que isso que é um motivo do que muitas pessoas na igreja, elas perdem essa oportunidade. Por quê? Porque o Senhor está falando, o culto começou, iniciou, mas essas pessoas, elas ficam desatentas. E uma coisa que eu quero que você entenda sobre a palavra, existe na Bíblia a palavra rema, que é a palavra liberada para você. E essa palavra liberada, ela pode ser liberada a qualquer momento sobre a tua vida no culto. Ela pode, e quando ela é liberada, quero que você entenda, ela tem o poder de transformar a tua vida. Mas fique pensando uma coisa, se essa palavra ela foi liberada quando você foi beber água, se essa palavra ela foi liberada quando você foi no banheiro, sabe o que aconteceu? Você perdeu a oportunidade de ser abençoado por Deus. Você perdeu. E eu fico, às vezes, até pensando que tem pessoas que perdem a oportunidade e às vezes fazem com que outras sejam tentadas a perder a oportunidade. Ontem da sede eu fiquei feliz que eu vi 2 pessoas com garrafinha de água e eu falei, rapaz, eu vou trazer isso para a igreja, eu vou dar um conselho, entenda isso agora essa noite. Você gosta de beber água? Traz uma garrafinha para a igreja. Eu achei muito bonito isso lá na sede. E a mulher e o rapaz bebendo, não levantava para ir lá no bebedor. É um conselho de amigo, traz uma garrafinha, bota no chão. Primeiro, tu não vai perder a oportunidade de Deus te abençoar. E aqueles que já têm, às vezes, o costume, quero que você entenda isso. Você pode ser o causador que pessoas também percam a oportunidade de ser abençoada. Como, pastor? Através da distração. Eu já falei aqui nesse altar e eu repito. Eu não tenho problema não com criança na igreja. Não tenho problema não. Não tenho problema com criança correndo, porque até mesmo, eu sei que os pais têm que dar uma segurada, eu sei disso, mas eu entendo que criança é criança, e criança, meu irmão, você fala, fica aqui, ela está ali. O meu problema é com crente adulto, porque o crente adulto entende muito bem se falar, vamos ter uma reverência com o nosso Deus, pelo menos 1h30 do culto. O adulto maduro, ele entende isso, E o meu problema, vou ser bem sincero com vocês, não é com visitante. O visitante, ele chega na igreja, ele senta e ele fica até o final do culto. Porque eu já fui visitante na igreja e eu morria de vergonha de se levantar. Eu não me levantava não, eu ficava ali, quando acabava o culto eu ia embora. Visitante não dá esse tipo de problema, não dá. Pastor, quem dá esse tipo de problema na igreja? Crente velho e obreiro. É as 2 pessoas que às vezes atrapalham o culto. E quando eu falo para você que outras pessoas, elas podem perder a oportunidade de ser abençoadas por distração, porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando alguém levanta, você se torna o centro das atenções. Aquilo que a palavra está sendo liberada, a pessoa, de uma forma inconsciente, ela não vai olhar mais lá para o altar, ela não vai mais ouvir, mas ela vai olhar para você que levantou e saiu. E você até mais aqui,
Aqueles que sentam aqui na frente, vocês têm responsabilidades maiores do que aqueles que sentam lá atrás. Por quê, pastor? Os que sentam lá atrás, se eles se levantar, ninguém vai perceber. Agora, os que sentam aqui na frente, se você levantar, daqui da segunda cadeira até o outro lado, você vai chamar a atenção de todos. Eu não tenho nada contra. Pastor, estou com sono. Levante e vai lá para fora. Pastor, estou com sono. Vou levantar e ficar rodando na igreja. Não, não faça isso. Porque além de você perder a oportunidade de ser abençoado, você vai fazer com que outras pessoas percam a oportunidade. Por quê? Porque você vai ser a causa de distração na vida dessas pessoas. Então, isso tudo é para nós entendermos que num momento como esse, se você aproveitar esse momento, falar, cara, eu estou ligado em Deus, e eu quero essa noite ouvir aquilo que Deus tem para mim, eu vou entregar essa 1h30 para Ele, pode ter certeza. Você sai desse lugar com aquilo que Deus Ele preparou e reservou sobre a tua vida. Quem quer sair desse lugar com aquilo que Deus preparou e reservou? Então, tire esse tempo para Deus, irmão. Tire esse tempo para o Senhor. O Bartimeu, se ele tivesse perdido aquela oportunidade, tinha que ser naquele dia. Se eu te dissesse que o milagre de Deus para você é hoje, você pode dizer um amém para Jesus? Não é amanhã. Quando você olha na Bíblia, Deus não trabalha com o amanhã, Deus trabalha com hoje. O milagre que Deus Ele quer fazer na vida da pessoa é hoje. Então, se você aproveitar a oportunidade de hoje, pode ter certeza. Assim como o Bartimeu, que aproveitou, Jesus nunca mais passou de volta lá. Mas nós sabemos que ele aproveitou a oportunidade. Então, entenda o nome de Jesus. Pastor, eu devo aproveitar a minha oportunidade? Deve. O que o Senhor tem mais para nos ensinar, pastor, sobre esse Bartimeu? Entenda uma coisa sobre o Bartimeu. Para transformar atitudes em milagres, dentro do texto, resista todo impedimento que se levanta contra a sua vida. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda algo aqui sobre esse texto. Havia algo no coração do Bartimeu, e o que tinha no coração dele era um desejo de ter a vida mudada. Ele tinha um desejo de ter a vida transformada. E uma coisa que eu entendo é que aqueles que têm desejo de ter a vida mudada por Deus, meu irmão, eles rompem todo o desafio e todo o obstáculo que está pela frente. Nós estamos diante de um cego que, quando você vai ler o texto, quando ele está ali gritando, chega pessoas, até mesmo discípulos, e começa a falar para ele assim: Ê cego, cala a tua boca. Cala a tua boca, cego. O mestre não vai te ouvir. Mas sabe o que ele fazia? Quanto mais as pessoas tentavam impedir ele, quanto mais tentavam de impedir ele, mais ele levantava a voz, e clamava mais alto. Por quê? Porque ele queria receber aquilo da parte de Deus. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, entenda, vai ter impedimentos. Pastor, mas qual a arma que eu luto, que eu coloco em prática contra os impedimentos? Pastor, perseverança. Uma das coisas que nós sempre ensinamos na igreja: tu quer receber algo de Deus, seja perseverante. A perseverança, ela tem que estar no DNA de cada crente. Porque até mesmo aqueles que não perseverarem até o fim, segundo a Bíblia, não será salvo. Se para a salvação você tem que perseverar até o fim, imagine para uma coisa que aqui você quer conquistar. Tem que perseverar. O cego, ele perseverou em clamar. Eu te pergunto essa noite: você tem perseverado naquilo que você quer da parte de Deus? Porque se você perseverar, pode ter certeza, o milagre ele vai acontecer na tua vida. Pastor, mas se eu desistir, pastor, você vai estar dentro do rol dos fracassados. Existe um rol, existe uma lista dos fracassados. E uma coisa em comum entre os fracassados, sabe o que é? É que todos desistiram. Existe hoje milhões e milhões de pessoas no inferno. E sabe qual é o perfil deles? Desistiram da fé. Eles não perseveraram.
Então eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você possa entender algo sobre a tua vida. Pastor, eu quero que aconteça milagre na minha vida. Pastor, eu posso levar perseverança para a minha vida espiritual? Pode. Persevere, não desista. Tem pessoas que vão às vezes falar que você é incapaz ou não pode. Meu irmão, e daí? E daí? Se existe um Deus que tudo pode, se existe um Deus que tudo faz, então persevere, continua caminhando. Uma coisa que eu entendi um certo tempo da minha vida é que a caminhada cristã, a única coisa que não pode fazer, sabe o que é? Parar e olhar para trás. Se você parar e olhar para trás, pode acontecer de você se tornar uma estátua de sal. Se você parar e olhar para trás, acontece aquilo que aconteceu na vida dos israelitas. Eles não provaram da terra que mana leite e mel. Por quê, pastor? Pararam e olharam para trás. Agora você caminhar, você correr a passos lentos, você muitas das vezes ir só trotando. Aqueles que correm sabem qual é essa nomenclatura. Trotar, você não está nem tão rápido e nem tão devagar correndo, você está dando trote. Se você permanecer dessa forma, irmão, pode ter certeza, um dia você chega no céu. Eu não sei se você tem o mesmo desejo que eu, mas o meu maior desejo é chegar no céu um dia. Pastor, esse é o seu maior desejo? É. E eu sei que se eu não perseverar, vai ser apenas um desejo. Se eu não permanecer, vai ser apenas um desejo. Então, pastor, estou tendo muita luta, estou tendo muita dificuldade. Pastor, tem muita gente se levantando contra mim, pastor. E daí? Persevere. Porque até mesmo eu entendo uma coisa, que não existe justificativa para parar. Eu sei que existem pessoas que quando você vai conversar com algumas que pararam na fé, elas têm alguma justificativa para dar. Eu já vi diversas justificativas de gente que parou na fé. Eu já vi gente chegar para mim e falar assim: pastor, eu não fui mais para a igreja, pastor, porque fulano de tal lá falou algo que eu não gostei. Eu falei: tu desviou por isso? Eu já vi pessoas falando assim: pastor, eu não fui para a igreja, sabe por quê? Porque o senhor, pastor, um dia que era para o senhor chamar o pessoal lá para orar lá na frente, o senhor não chamou e eu desviei, pastor. Sério que tu desviou por isso? Tem pessoas que desviam porque alguém não deu paz do Senhor. Tem pessoas que param a caminhada e elas têm uma justificativa. Mas eu quero que você entenda algo essa noite. Não existe justificativa para parar. Pode ser a mais plausível. Você pode falar: pastor, me acusaram, me denegriram, pastor, fizeram falsa acusação contra mim. E daí? Continua perseverando e caminhando nessa caminhada cristã. Nós temos que parar de ser Nutella e começar a ser crente raiz. E crente raiz, sabe por que ele aguenta pancada? Porque ele está enraizado em Deus. Porque ele está enraizado em Jesus. Os ventos vêm contra ele, as tempestades vêm contra ele, mas pelo fato dele ter raiz, meu irmão, o vento não consegue derrubá-lo. A tempestade não consegue derrubá-lo. Agora os crentezinhos de hoje em dia Nutella: pastor, se o senhor falar... Hoje existe uma linha que no altar, muitos pastores não podem falar aquilo que eles acham que devem falar. Por quê? Porque pode magoar fulano de tal, pastor. Pode ferir fulano de tal, pastor. E sabe o que é isso? E sabe o que isso produz na igreja? Produz crentes fracos, sem estrutura, crentes que não podem passar por um ventinho, que eles estão na rua desviados. Crente que sabe que pode se passar o que for, ou pega aquele verso da Bíblia que fala assim: olha, se eu passares pelas águas, Deus ele vai estar comigo. Se eu passar pelo fogo, Deus também vai estar comigo lá. Pega o exemplo de Daniel: se for lançado na cova dos leões, Deus ele vai estar comigo lá. Pega o exemplo dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego: se eu for lançado dentro da fornalha de fogo, Deus vai estar comigo lá. Se um crente ele entender isso, meu irmão, um dia você vai chegar lá no céu. Por quê, pastor? Porque você entendeu que não se deve parar, mas você deve continuar. O Bartimeu, ele foi tentado a parar de clamar. O Bartimeu foi tentado a parar, mas ele não parou.
Pastor, o que ele fez? Ele continuou clamando. E é o conselho que eu te dou para essa noite, sabia? Não pare. Não pare. Se quiser fazer alguma coisa, continue clamando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pastor, o que nós podemos aprender para Deus ele transformar as nossas atitudes em milagres? Pastor, sabe o que você tem que entender? Você tem que aceitar esse convite de Jesus para a tua vida. Pastor, aceitar o convite, versículo de número 49 e 50 diz assim: Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Depois que ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando naquele lugar, depois que ele não deixou que os impedimentos, os próprios discípulos mandando ele calar a boca, a multidão mandando ele calar a boca, depois que ele passou por esses impedimentos, sabe o que aconteceu? Jesus parou e olhou para ele. Você quer que Jesus pare e olhe para você? Porque eu quero até que você entenda, se Jesus parar, se você chamar a atenção de Jesus, pode ter certeza, algo ele vai te perguntar, alguma coisa ele vai te entregar. Por quê? Porque você já fez ele parar e olhar para você. Se nós começássemos a entender que no culto nós devemos fazer Deus ele parar, nós devemos chamar a atenção dele, como pastor? Com o nosso coração, você sairia desse lugar muito mais abençoado do que os outros dias. Sério, pastor, sério. O Bartimeu, ele entendeu isso. Ele aproveitou a oportunidade, não deixou que os impedimentos o impedissem, e chega um momento que a Bíblia fala, e Jesus o chamou. E uma coisa que eu quero que você entenda, quando Jesus chama, você tem que aceitar o convite. Sério, pastor? Jesus chama, eu tenho que aceitar o convite? Tem. O convite de Jesus não dá para recusar. Você às vezes recusa um convite de um aniversário, de um jantar. Mas eu quero te aconselhar uma coisa essa noite. Nunca rejeite o convite de Jesus. Pastor, nunca rejeitar porque às vezes pode ser o último convite. Ele nos convida constantemente, mas chega um momento que pode ser o último. E sabe que o que você tem que fazer quando Jesus ele te lançar esse convite? Não demore, mas se apresse em aceitar e ir até ele. O Bartimeu, quando Jesus ele falou, chame-o, ele já estava se levantando do chão e jogando a capa de lado. Ele não esperou, ele não demorou, ele não disse daqui a pouco, ele não disse amanhã, não. Jesus mandou chamar e ele já foi de um salto. Ele era cego, não era aleijado. De um salto, ele levanta, joga a capa. Depois nós pregamos mais sobre a capa, mas a capa identificava ele como mendigo da época. A capa identificava ele como cego. Era dada pelo governo da época, mas de um salto, ele levanta. E eu fico pensando na cena, para onde ele vai? Se ele é cego. Já pensou o cego ouvindo uma voz? Ouvindo uma voz. Chame ele, alguém fala, ó, cego, Jesus está te chamando. E ele de um salto levanta, mas para onde ele vai? Mas olha a ousadia desse cego. Uma coisa que nós devemos entender sobre essa confiança em Deus. Meu irmão, se você ouviu a voz de Deus para algo, você não deve duvidar. Se você ouviu a voz de Deus para alguma coisa, você não deve deixar a incredulidade, ela morar no teu coração. Não, por quê? Porque Jesus, você ouviu a voz de Jesus. Você ouviu Jesus, ele te chamando. Eu ouvi um dia desse alguém falando algo, e a pessoa falava assim, por que muitas das vezes nós entramos num ônibus e nós confiamos no motorista? Todo mundo que entra no ônibus confia no motorista, por quê?
Porque está ali dentro, e o motorista que está dirigindo, então você confia que ele vai te deixar no lugar onde você quer chegar. Mas existe muitas pessoas que não confiam em Deus. Existe muitas pessoas que não confiam em Jesus. Aí eu te pergunto, como você vai receber milagre sem confiar em Deus? Se você ouvisse uma voz como Abraão ouviu lá há milhares de anos atrás: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que ainda eu vou te mostrar, você sairia? Ouvindo uma voz de Deus mandando ele ir para um lugar onde Deus ainda iria mostrar qual era, você iria? Eu sei que muita gente não iria. Muita gente não iria. Pastor, o que é isso? É falta de confiança. O cego, mesmo sendo cego, ele se levantou e foi em alguma direção. Ele se levantou e foi na direção. Por quê? Porque o coração dele ansiava receber aquele milagre. Ele aceitou o convite. Há 15 anos atrás eu aceitei o convite de entregar minha vida para Jesus. Há 15 anos atrás, quando Jesus ele me chamou, eu não disse: não, depois eu vou. Não, semana que vem eu vou. Há 15 anos atrás, quando Jesus me chamou, eu disse: eis-me aqui, Deus, entregando a minha vida para o Senhor. Hoje existem milhares de pessoas perdendo essa oportunidade de entregar a vida para Jesus. Pessoas que dão aquela desculpa: não, amanhã eu vou, depois da manhã eu vou, no próximo culto eu vou, quando eu ser velho eu vou. Você tem que entender que o convite de Jesus é para hoje. Jesus ele nos chama hoje, não é amanhã. Eu conheço muitas pessoas que perderam esse convite, que perderam essa oportunidade. E eu quero que você saiba dessa verdade. Jesus ele convida. Ele convida uma, convida duas, convida três, quantas vezes ele achar necessário. Mas chega uma hora que os convites dele cessam. Chega uma hora que ele fala: não mando mais convite, não chamo mais. É tanto que existe uma história na Bíblia contando dessa forma: um dia o Senhor, ele fez um grande banquete, fez uma festa, e ele pegou um servo dele e falou assim: olha, eu quero que você vá convidar fulano, ciclano, vai convidar aquelas pessoas para eles virem para o meu banquete, para eles virem para a minha festa. E a Bíblia fala que lá sai o servo para executar a ordem do Senhor e chamar aquelas pessoas. A Bíblia fala que o servo ele chega no primeiro e fala assim: olha, o Senhor mandou você ir lá para a festa dele, ele fez um grande banquete, está te convidando. Aquele rapaz que recebeu o convite olhou para o servo e falou assim: olha, fala para o Senhor que eu recusei o convite, sabe por quê? Eu comprei um pouquinho de terra, eu comprei alguns hectares de terra e eu preciso ver a minha terra. Então fala para ele que eu estou recusando esse convite. Tá bom. A Bíblia fala que o servo sai e vai no outro lá. Olha, eu queria te dizer que o Senhor lá mandou te convidar para o banquete. Mandou te convidar. Aí o rapaz olha para ele e fala assim: olha, fala para o Senhor que eu não vou não. Fala para ele que eu recuso. Sabe por quê? Eu comprei algumas cabeças de boi. Eu comprei alguns bois lá e eu preciso ver os bois, eu preciso ver. Então fala para o Senhor que eu recusei. Aí o servo chega no terceiro e fala: o Senhor mandou te convidar para a festa, para o banquete. A Bíblia fala que o terceiro olha para aquele servo e fala assim: fala para o Senhor que eu não vou. Fala para o Senhor que eu recuso o convite. Sabe por quê? Porque eu casei. E agora, meu irmão, não dá para mim ir lá nessa festa do Senhor. Lá volta o servo, triste, mas chega diante do Senhor e fala: Senhor, aconteceu o seguinte, eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Eu convidei fulano, ciclano, beltrano. Só que eles deram essa desculpa. Um comprou boi, outro comprou terreno lá, e o outro casou. Falou que ninguém vai vir. Sabe o que a Bíblia fala? Aquele senhor fica furioso. Fala: é? Eles não aceitaram o meu convite? Tá bom, servo. Faz o seguinte: vá nos becos, vá nas vielas, vá nos lugares escuros, chame quantos forem que aceitarem o meu convite e mande vir para a festa. Pode mandar vir.
O que tiver que aceitar o convite aí, manda vir para a festa. Agora, aqueles que recusaram o convite, o servo termina dizendo assim: de forma nenhuma eles entrarão no meu reino. Sabe que nós estamos diante de uma história de um Senhor, de um Deus, que chega um momento que os convites cessam. Então, se você hoje está recebendo um convite de entregar a tua vida para Jesus, não deixe para amanhã. E você, crente, se você está recebendo o convite para mudar de vida hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Vem uma letra de um louvor aqui, que se canta muito nas igrejas, canta muito na igreja, mas a letra fala mais ou menos assim: hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Cristo hoje, Ele quer te salvar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Hoje Cristo, Ele te quer te salvar. Então o convite de Deus não pode ser para amanhã. O convite de Deus ele tem que ser aceito hoje. Se você deixar para amanhã, meu irmão, pode acontecer como aconteceu com muitos. Muitos que não tiveram mais oportunidades de receber esse convite, tá bom? O cego, ele aceitou esse convite de imediato. Ele se levantou, jogou a capa e foi até Jesus. E quando ele foi até Jesus, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Olha só. Para transformar atitudes em milagres, diga para Jesus qual a sua necessidade. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver, mestre, eu quero ver. Olha só o que Jesus ele faz. Jesus ele chega para aquele cego e Jesus ele é direto e pergunta: o que tu queres que eu te faça? E uma coisa interessante que eu acho é que esse cego ele poderia pedir muitas coisas. Ele poderia pedir esmola, porque ele pedia esmola. Ele era mendigo. Ele poderia pedir uma muleta, um cão guia. Ele poderia pedir alguma coisa, mas o coração dele ansiava a voltar a ver. E da mesma forma que Jesus foi direto, o cego também foi direto. O que tu queres que eu te faça? Jesus perguntou, e ele respondeu: eu quero ver, Jesus, é isso que eu quero. Sabe o que nós entendemos? E Jesus ele pergunta essa noite: qual a nossa necessidade? Porque nós estamos diante de um Deus que se preocupa sim com as nossas necessidades. Nós estamos diante de um Deus que não é um Deus que deixou nós no mundo ao léu, não. Ele olha para nós e ele se preocupa. E ele vai suprindo as nossas necessidades. Mas uma coisa que nós temos que entender também é ser direto com ele. Direto. Uma coisa que eu entendo é que todo mundo aqui é diferente um do outro. Todo mundo aqui é diferente na personalidade, na forma de falar, até os problemas são diferentes. E uma coisa que eu entendo é que Deus ele trabalha de forma individualizada na vida de pessoas. Não é um pacote que Deus vai fazer, não. Deus ele vai na vida de cada um. E uma pergunta que Deus ele faz essa noite para cada pessoa, de forma individual, é essa: qual a tua necessidade? O que tu queres que eu te faça? O que o teu coração sangra? Qual a vontade que existe no teu coração? Se você colocar isso diante de Deus, direto, pode acontecer de hoje você receber essa provisão e você ser suprido dessa necessidade. Feche teus olhos essa noite em nome de Jesus. Feche teus olhos. Quando nós falamos assim, Jesus está aqui, eu quero que você entenda que Jesus ele está aqui de forma individual para cada um. E essa noite ele vai te perguntar algo. E ele vai fazer essa pergunta para você: o que queres que eu te faça?
Qual é a tua necessidade essa noite? Jesus, ele pergunta isso para você. Você consegue aí dentro do teu consciente, da tua mente, do teu coração ouvir essa voz? O que queres que eu te faça? Qual a tua necessidade? Você pode colocar essa necessidade agora, não é amanhã, é agora. Agora diante de Deus. Coloque agora diante de Deus, isso é profético. Pastor, não tenho nenhuma, glória a Deus. Mas se existem pessoas aqui que sangram, que tem um coração que desejoso por algo, pastor, eu quero tanto isso. Jesus, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Qual a tua necessidade essa noite? E a resposta você tem que dar para ele hoje, não é amanhã, é hoje. Pode falar para ele aí, eu te dou. Enquanto nós cantamos esse louvor aqui, eu te dou esse 1 minuto para você falar a tua necessidade para ele. A tua necessidade. Posso estar em tua presença, ó Deus. O que queres que eu te faça? Qual a tua necessidade hoje? Fale para ele essa noite. Se tiver, se tiver, me dá mais uma chance. Fazer tua vontade. Coloca a mão no teu coração, aí mesmo onde você está sentado. Agora eu quero orar a Deus. E eu sei que Deus delegou sim a autoridade para o sacerdote. A Bíblia fala que nós ligarmos na terra, ligado no céu. E agora eu quero apresentar a Deus isso que você falou para Ele. Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Existem pessoas aqui, ó Pai, que te apresentaram necessidades. Existem pessoas aqui que colocaram diante do Senhor aquilo que o coração deseja, Pai. Alguns colocaram libertação dos filhos. Alguns colocaram portas abertas. Alguns colocaram, Pai amado, o milagre da casa própria. Deus, cada um é uma necessidade. E a minha oração essa noite, Jesus, como sacerdote, é confirmar, é pedir autorização do Senhor, que o Senhor autorize para que essa pessoa, Deus, ela possa ser suprida. Eu declaro sobre a tua vida, que o Senhor, Ele pergunta, o que queres que eu te faça? E você agora declarou para Ele, e eu quero declarar que isso será realidade. Eu quero declarar que isso se tornará realidade em um tempo bem logo, em um tempo bem próximo, que isso se tornará realidade hoje. Aquilo que você apresentou diante de Deus, nós confirmamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Fica aí onde você está, deixa desse jeito mesmo. Eu quero terminar. Pastor, coloquei diante de Deus a minha necessidade, colocou. Última coisa, para você transformar a tua atitude em milagres, de acordo com esse texto aqui, a última coisa. Olha só o que serve. Versículo de número 52. Para transformar a atitude em milagre, creia pela fé em Jesus e seja salvo. Versículo de número 52 diz assim: e Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Entenda uma coisa aqui. O interessante dessa passagem, versículo 52, é que Bartimeu, ele veio buscando a cura dos olhos, e ele alcançou também a salvação da sua alma. Uma coisa que eu fico vendo na bondade de Deus, é que Deus ele faz na vida, nas nossas vidas, um pacote. Deus ele nos cura e Deus ele nos salva. Entenda uma coisa, não é interesse de Deus apenas nos curar. Existe milhões de pessoas que um dia vieram na igreja, foram curadas e hoje estão no inferno. Pastor, existe. Existe paralíticos que se levantaram da cadeira de roda e desviaram. Eu conheço paralíticos que um dia foram curados na igreja e no outro dia estavam bebendo cachaça. Pessoas que foram curadas de câncer na igreja e um dia desviaram e foram adorar outros deuses. Isso aí tem de montão aí fora. O propósito de Jesus não é apenas nos curar. O propósito de Jesus é também nos salvar. E eu e você temos que entender isso. Deus ele pode fazer tudo aquilo que o nosso coração quer e almeja? Pode. Mas eu quero que você complemente isso na tua vida. Que você também seja salvo. Jesus, ele curou. Todo mundo aqui sabe. O cego Bartimeu voltou a ver. O legal desse último versículo é que diz: a tua fé te salvou. E logo, a Bíblia fala assim, e logo o viu. Só que o versículo, a história, ela termina dessa forma. Essa história termina assim: e ele seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que o Bartimeu ele virou? Ele virou um discípulo. Ele virou um pregador. Ele virou uma testemunha ocular dos milagres de Deus. Jesus não o curou e ele ficou lá, não. Jesus o curou e de imediato ele o aceitou, foi salvo e agora começou a caminhar aonde Jesus ia. O cego Bartimeu hoje está no céu, porque ele foi curado e ele também foi salvo. Eu quero que essa noite, no nome do Senhor Jesus, nós possamos entender isso. Pastor, entendeu o quê? Jesus ele quer nos curar de enfermidade física, quer, mas ele quer muito mais nos salvar. Existe uma preocupação essa noite, tanto com as nossas necessidades físicas, mas também com as nossas necessidades espirituais. E eu não sei você, mas eu quero ser curado fisicamente, mas também eu quero ser um salvo. Eu quero alcançar a salvação em nome do Senhor Jesus. E só aqueles que querem isso também fiquem de pé em nome do Senhor Jesus.